O primeiro dia da aplicação do tarifaço do Donald Trump já entrou para a história, com o temor de uma guerra comercial e ainda repercutindo os efeitos das novas taxações. As bolsas da Ásia e da Europa começaram as operações da semana em forte queda. Hoje foi só o primeiro dia de aplicação das tarifas, mas esse foi o terceiro pregão consecutivo de quedas generalizadas e expressivas nas bolsas do mundo todo. As ações em Hong Kong, por exemplo, caíram mais de 13% nessa segunda-feira, o pior dia em quase 30 anos. E além da guerra comercial, o medo cada vez maior é de uma recessão na economia global. Enquanto o foco está nas quedas do mercado de ações, os preços de commodities, como petróleo e cobre, também afundam. Nesse cenário, o Donald Trump foi para as redes sociais se gabar e disse que essas tarifas aplicadas por ele estão trazendo dezenas de bilhões de dólares e que são uma coisa linda de se ver, entre aspas. Para o Trump, as altas taxas são a única maneira de curar os déficits financeiros com a China, a União Europeia e outros países também. Terça-feira, 8 de abril de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Aqui não se fala em outra coisa nos últimos dias. E eu vou conversar mais uma vez com a nossa economista, apresentadora aqui do CL, também historiadora, Débora Maganha, que está acompanhando bem de perto esse primeiro dia útil, essa primeira semana do tarifaço, depois da implementação do Donald Trump, e a gente está vendo uma loucura nas bolsas, né? Tá vendo o meme que você mostrou no mercado de investimentos mesmo, né? O que está acontecendo? Que loucura é essa? Todo mundo correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. Bem-vinda mais uma vez, Débora. Bom te receber aqui, apesar do caos. É sempre um prazer estar aqui com você, Gabi. Bom dia para todos que estão em casa. E vamos tentar explicar um pouquinho desse caos que está acontecendo, para também ninguém tomar muita decisão precipitada nesse olho de furacão, que causa também muito medo nas pessoas. Então a gente vai falar sobre isso. Com certeza, causa mesmo, o mercado internacional está caótico mesmo. Mas quais foram as piores quedas que você observou em comparação com o cenário histórico, né? Por que te preocupou mais para ajudar a gente a entender como é que foi essa repercussão toda a partir do movimento dessas bolsas? E se é possível prever já até onde vai esse derretimento ou, assim, é algo que realmente está imprevisível, né? Porque ninguém está na cabeça do Donald Trump. Exatamente, eu acho que esse é o principal elemento. Ninguém está na cabeça dele e ele muda muito de ideia. Então, antes dele divulgar as tarifas, eu até brincava lá no mercado. A gente acordava tomando café, ouvindo uma notícia de tarifa, a gente almoçava ouvindo outra notícia de tarifa e ia dormir com outra notícia completamente diferente. Ele ia jogando ali as notícias, ia jogando, mesmo quase como iscas, né? Ah, eu vou taxar tal coisa, até lembrei de Chico Sá, vou taxar a jurubeba que vem lá da Europa em 200%. Então, assim, ele foi jogando várias tarifas e isso vai gerando instabilidade, isso vai gerando nebulosidade. Eu acho que esse é o grande problema e por isso que está tão imprevisível, porque é um cenário que ninguém consegue navegar com certeza, porque ele pode mudar de ideia ou trazer uma coisa bombástica de um dia para o outro, ele é uma bomba relógio, e o que der ali na cabeça do laranjão, ele vai mudar ali e colocar alguma coisa nova que vai desconcertar todo mundo. Então é um mar muito difícil de navegar, é uma coisa, até o próprio dirigente do Fed falou na semana passada que é melhor encostar o carro e ligar o pisca-alerta, porque não se tem visibilidade para frente. Eu acho que esse é o grande problema do que a gente está enfrentando. Mas pensando em tudo que já aconteceu, uma coisa que eu queria falar aqui para vocês, que eu acho que também a gente precisa entender, é que o mercado ele age na expectativa. O mercado ele age no boato e quando o fato acontece, muito já foi precificado. Então, antes desse primeiro dia útil, dessa segunda-feira das tarifas, o mercado já estava precificando tudo isso na semana passada. Então, semana passada a gente viu realmente o derretimento das bolsas, principalmente as nova-iorquinas, acontecendo durante o meio para o fim da semana.
E isso veio da expectativa de como essas tarifas iam bater nos Estados Unidos, como é que ia bater no setor automotivo, como é que ia bater no setor de tecnologia, muito com base nas expectativas. Quando as tarifas elas são anunciadas, ainda tem um efeito acontecendo, porque tem todo o medo e a expectativa de como os países vão responder a isso, mas já começa a ter ali um efeito até um pouco minimizado, tanto que hoje, né, as bolsas elas têm um piso. Quando elas caem muito, então elas estavam ali numa alta, as bolsas nova-iorquinas estavam operando em alta há muito tempo. Então, estavam num preço que vale a pena para o investidor que está lá no meio da incerteza vender aquele ativo, embolsar o lucro. Ele pensa, por aqui chega, vou embolsar o que eu já ganhei. Isso começa a desencadear um movimento de queda ali, uma bola de neve. Elas vão caindo cada vez mais e aí as pessoas ficam com medo e vendem também, pensando, vou embolsar realmente esse lucro do ano passado, que foi muito grande, e vou buscar esse ganho em outro lugar. Foi esse movimento que a gente viu acontecer na semana passada. Só que elas também têm um piso, elas têm um máximo ali, um topo que elas batem e as pessoas pensam em vender, mas também tem um piso depois de cair vários dias seguidos que as pessoas pensam, será que já está bom para eu comprar de novo? E esse é um movimento que a gente está vendo hoje de leve recuperação em Nova York agora à tarde, mas ainda muito perto do 0 a 0. Então, assim, é difícil de prever porque Donald Trump é uma pessoa imprevisível. Ele muda muito de ideia, ele responde ali muito enfaticamente, às vezes, a alguma tarifa que vem de retaliação, porque, na verdade, o que eu vejo assim do Trump é ele tentando negociar com os países de uma forma desigual. Ele joga uma tarifa lá em cima e fala, se você quiser sentar aqui e ouvir minhas condições, e dá uma chance da gente conversar e você aceitar o que eu tenho para te propor, talvez eu mude de ideia, mas talvez não. Então eu vejo uma negociação com termos desiguais com os Estados Unidos. E ele está tentando fazer isso o tempo todo, jogando essas tarifas para cima, para tentar mexer com o comércio mundial de uma forma geral. Então é imprevisível e vai ser muito difícil a gente saber o fundo desse poço, porque o fundo do poço no mercado é o mais difícil da gente saber. O buraco é mais embaixo, né, Débora? E eu acho que vale muito a pena a gente destrinchar aqui o movimento dos países e tal. Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção, e me chamou a atenção por quê? Porque teve bilionário, milionário perdendo dinheiro nessa história. E a gente está falando de bilionário e milionário, ricaços do mundo, que estão ali abraçados com o Donald Trump. Então eu imagino que quando ele passa a desagradar a gente que tem dinheiro, isso vai gerar algum movimento também, que talvez a gente ainda não esteja vendo. Só para trazer um dado aqui, tem o Bloomberg Billionaires Index, né? Trazendo de que os 500 indivíduos mais ricos do mundo perderam um total de 536 bilhões de reais só nos 2 primeiros dias depois do anúncio do Donald Trump, do tarifaço. Um escapou, que é o Warren Buffett. Então, esse movimento é muito curioso, é muito interessante, porque a maioria deles, quer dizer, só um que não, perderam $500 bilhão com essa sangria, vamos dizer, das bolsas. Então, acho que a gente, com esses mega investidores sendo prejudicados, a gente pode esperar um movimento também, né? Com certeza, né? Porque não é pouca coisa e ele está mexendo com vários setores. Donald Trump, com isso, está desagradando vários setores, não só bilionários que podem ter ali fortunas em bolsas ou serem grandes investidores, mas ele está desagradando vários setores ali dia após dia. Começou com o setor automotivo, com as autopeças e os veículos, porque a gente precisa entender que nos Estados Unidos as plantas não estão mais lá. Não é interessante para formar ali planta produtiva nos Estados Unidos para muitas empresas. Então elas vão buscar montar essas plantas onde tem a mão de obra mais barata. Então a gente vê muita planta produtiva de carro no México, tem plantas produtivas de carro ou de peças no Canadá, que entram e saem dos Estados Unidos o tempo todo. Então é uma cadeia de suprimentos que vai muito além de uma peça entrar uma vez. Às vezes ela entra uma vez e ela sai do país de novo, vai para outro estado e ela fica ali passeando porque as plantas elas estão difundidas. Tem planta produtiva de têxteis na Ásia, tem as empresas de tecnologia produzem na Ásia também. Então será que é interessante, inclusive, para essas empresas voltarem as plantas produtivas para os Estados Unidos? E nisso ele está desagradando um monte de gente. Dou exemplo aqui do setor automotivo, porque as plantas ficam fora, e os carros vão entrar muito mais caros ali nos Estados Unidos com essas tarifas. E aí os carros, só um exemplo aqui que a gente teve na semana passada, um estudo mostrou que os carros podem ficar de $2.500 a $20 mil, dependendo de toda essa cadeia de suprimentos, mais caros para quem compre veículos nos Estados Unidos. Então ele já está desagradando o setor automotivo, que está pressionando para que isso caia, tanto as peças como, por exemplo,
os carros prontos, né, que entram nos Estados Unidos, os próprios americanos que têm toda essa ódio ao carro, ao veículo, né, essa coisa de tem mais carro que gente, às vezes nas casas dos Estados Unidos, isso ainda é uma realidade lá. Então vai começar a desagradar esse público também, e que é um público eleitor de Donald Trump muitas vezes. Tem o agro dos Estados Unidos que está super desagradado também, porque eles não só vão ficar com os insumos mais caros, então se eles compram fertilizante de fora, o fertilizante já vai entrar mais caro. Só que tem uma outra questão, às vezes a tarifa do aço está lá no aço, e quem responde, como aconteceu no passado, foi o agro, porque os outros países vão colocar barreiras para aquele agro exportador também. E aí aquele agro começa a ficar desagradado, não só porque o insumo dele está mais caro, mas porque os outros países não vão querer importar dos Estados Unidos, ou vão importar mais caros, eles vão perder venda, o mercado interno não supre toda a demanda que eles têm para exportar, então começa a desagradar setores-chave ali, que inclusive tem ali o agro, o apoio, né, apoiou o Donald Trump também. E os bilionários, inclusive das grandes empresas de tecnologia, as 7 magníficas, todas derretendo na semana passada. Eu nem tenho esse número atualizado porque ele está derretendo dia após dia. Mas você vê ali o gráfico, as empresas que mais perderam foram as de tecnologia, que também estavam ali do lado de Donald Trump. Então você vê, né, essas pessoas todas sendo desagradadas por uma coisa protecionista e com uma ideia antiga de que vai trazer essa planta produtiva para os Estados Unidos, e não necessariamente. E aí a gente começa a ver todos esses setores pressionando para que isso encerre, mas ele está ali defendendo que isso não vai acontecer no curto prazo. Mas a bolsa do Japão caiu quase 8%, Hong Kong mais de 13%, as bolsas da Europa também foram afetadas, a Alemanha, Inglaterra chegaram a cair mais de 6%. Então, o mercado dos Estados Unidos foi o que mais caiu, é uma coisa, assim, surreal. E aí, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, Donald Trump foi nas redes sociais dele, a Truth Social, para dizer, é uma coisa linda essa movimentação que a gente está vendo. Então, parece ter um pouco de ironia ali também. Eu imagino que isso contribua para ir deixando todos esses setores que você já citou super irritados, né? Nos Estados Unidos, você está falando, a gente tem essa cultura do investimento, e os mercados acionários, aí você pode explicar muito melhor do que eu, eles costumam ser mais estáveis do que no Brasil, né? Então, além da cultura de investir em ações, ainda existe esse aspecto também. Então, a gente pode ter uma queda de popularidade atrelada a isso também, e é óbvio que não é exclusivo. A gente teve esse final de semana uma movimentação muito grande de manifestações contra o Trump em mais de 1.000 cidades, não só dos Estados Unidos, mas também no exterior. A gente teve em Roma, a gente teve em Berlim, diversas capitais. Então, esse sentimento de empobrecimento pode contribuir também para as pessoas irem para as ruas? Com certeza. E antes do tarifaço ser anunciado, isso já estava acontecendo, não só nos protestos, inclusive protestos envolvendo a Tesla e tudo mais, e o Donald Trump juntos, mas na queda de popularidade. Então, antes do tarifaço, saiu uma pesquisa em relação a Donald Trump, e os pontos que apareceram eram justamente esses. Era o medo de você sentir ali que você teria empobrecido, ou que você continuaria empobrecendo no governo. O medo da inflação apareceu muito forte, e aí a inflação também, de uma forma geral, os americanos eles estão com mais medo da inflação e achando que a inflação vai subir daqui para frente, e isso é uma coisa que foi uma pauta, inclusive, né, muito discutida na eleição dos Estados Unidos, porque Donald Trump falou que iria ali resolver o problema da inflação, que nem estava tão ali, é uma preocupação porque ela precisa voltar para a meta, porque eles têm esse regime assim como nós, mas parece que a coisa vai piorar. E tem midterms no ano que vem também, que pode ser afetado. Exatamente. Né? E aí você tem essa queda de popularidade por uma bandeira que foi levantada, inclusive, na eleição. Então isso pode contribuir também. Mas tem toda essa questão de você ver a poupança, né, do americano, ela é feita de forma diferente da nossa. Eles são muito mais propensos à renda variável do que nós aqui. O mercado lá é estabelecido há muito mais tempo e ele tem sim mais estabilidade. Não é um mercado emergente que tem tanta volatilidade, tem volatilidade também, mas se espera que vai ser uma bolsa mais consolidada, dependendo, claro, da bolsa. Bolsa de tecnologia sempre vai ter mais volatilidade. Mas as bolsas maiores e de empresas mais consolidadas, você espera que vai ter menos volatilidade. E aí você começa a ver esse movimento e as pessoas começam a ficar preocupadas, porque o dinheiro da vida delas está colocado dessa forma. Pode estar em algum fundo de ações ou pode estar em ações propriamente ditas. E até a gente viu uma notícia na sexta-feira, se não me engano,
falando que a gente já estava tendo alguns fundos de hedge que seriam quase aqui, com uma comparação muito grosseira com os nossos fundos multimercado, tendo que chamar a margem ou chamar para os investidores contribuírem ali, porque eles estão alavancados e podem começar a correr risco de perder patrimônio. E aí as pessoas teriam que aportar mais patrimônio para segurar aquela posição que agora não dá para vender porque está na queda. Então você começa a ver esse movimento e isso vai desagradar as pessoas. E não só as pessoas que têm dinheiro na bolsa, não só as pessoas que têm dinheiro nesses hedge funds, mas também pessoas que estão preocupadas com a inflação, pessoas que estão vendo que vão ter uma renda menor, pessoas que estão vendo que podem ter um empobrecimento daqui para frente. Então a situação antes do tarifaço já não estava boa. E agora a tendência é piorar, porque conforme essas bolsas vão tendo uma queda ou vão aprofundando essa queda, começa a ter problema nesses hedge funds que têm muito da poupança das pessoas, fundo de pensão, isso vai começar a trazer um sentimento de medo mesmo, de temor entre as pessoas, que elas vão começar a falar, esse governo está me prejudicando. Tem um dado do Federal Reserve, o Fed, de 2022, cerca de 58% das famílias americanas tinham ações na Bolsa de Valores, segundo o Fed. É uma porcentagem bem relevante, né? Eu achei que era até mais, se você quer saber. Eu achei que era maior até essa porcentagem. E assim, quando eles deixam o dinheiro, 60%, eles não deixam o dinheiro, é o meu dinheiro de risco. Às vezes é o dinheiro da faculdade do filho, às vezes é o dinheiro da aposentadoria. Por isso que pega tanto lá essa questão da bolsa estar mais volátil, porque começa a ameaçar esse tipo de poupança. E aí eles vão, os estadunidenses, americanos, norte-americanos, estadunidenses, como preferirem, eles vão começar ali a ter esse receio de que isso vai piorar e que a situação vai piorar. E aí sim, tem que ver até quando ele vai conseguir levar isso, por uma questão que no curto prazo não vai resolver nada, não vai levar as plantas produtivas para lá, não vai se fazer indústria nos Estados Unidos de um dia para o outro e ainda vai gerar um processo inflacionário, quiçá de estagflação, que aí sim é um cenário macroeconômico pior ainda, e que pode começar a trazer outros pontos que aí também vai começar a bater em outras questões, crescimento, emprego. Então tudo isso precisa ser levado em consideração e tudo isso vai contribuir de forma negativa para a popularidade, não tenho dúvidas. Ele pode acabar matando o próprio governo. E aí eu vou fazer a pergunta que, obviamente, a pergunta que todo mundo está esperando, que está sendo feita a todo momento, que você trata no mercado de investimentos a todo momento, que é: tá tudo apontando para uma recessão e possivelmente também para uma inflação. Como é que isso afeta o cenário macroeconômico? Quer dizer, a gente pode chegar a uma recessão global. Isso pode também impactar outros bens, né? A gente está falando aqui de indústria de alimentos, que já estão bastante caros, enfim. Qual é a preocupação em torno disso? Inclusive, nos Estados Unidos, essa é uma preocupação muito grande, porque gráficos e dados mais recentes de balança comercial de lá mostram que eles estão importando mais alimento do que exportando. Eles têm déficit nessa conta. Então, eles importam mais. Se eles importam mais e as tarifas sobem, não só o agro lá vai ficar mais caro por tudo que eu já expliquei, mas todo o alimento que entra lá, que já está com uma oferta global problemática por questões de clima, por questões logísticas, Fica mais caro. vai ficar mais caro. E aí eles vão ter uma inflação de alimentos mais pesada, como se já não bastasse o que está acontecendo de forma geral entre os países. Então, isso é um ponto já de preocupação. A gente está falando de preço de alimentos, a gente está falando de comida, mas mais que isso, né, pensando, né, nesse cenário de estagflação ou de inflação com crescimento estagnado ou até recessão, é um cenário muito preocupante porque é um cenário muito ruim você ter inflação sem crescimento. Né? Você ter a inflação junto a uma desaceleração econômica é muito ruim. Você ter a inflação com o crescimento econômico pode ser muito ruim, mas não necessariamente dependendo do tipo da inflação. Agora, se você tem uma inflação e que penaliza, inclusive, alimentos e que vai causar uma recessão no país junto, por uma medida econômica, esse é o cenário mais preocupante e é esse o cenário que está tirando o sono dos mercados, porque o que se vislumbra pela frente é justamente essa estagflação, que é como a gente chama a combinação dos dois. E essa estagflação pode ser péssima para o cenário macroeconômico, não dos Estados Unidos, mas começar a trazer uma recessão em cadeia para outros países. Então você começa a esperar uma demanda menor por uma commodity lá nos Estados Unidos, isso vai afetar o preço das commodities, que pode afetar aqui o Brasil, exportador de commodity. Você tem ali os países também que, né, têm as suas produções também voltadas para os Estados Unidos. Se não tiver demanda, essas produções elas também vão cair. Então você começa a ter um efeito em cadeia que você não pensou inicialmente. Como eu falei, ninguém pensa na tarifa do aço e pensa no agro logo em seguida. Mas uma coisa está ligada à outra.
Assim como você não pensa numa recessão, claro que a gente está falando de uma das maiores economias do mundo, mas você pensa numa recessão dos Estados Unidos que vai começar a afetar todo o cenário macroeconômico de outros países. Mas não só isso, tem toda a questão também de juros, que acaba tendo envolvimento nisso, porque nesse cenário de incerteza, ninguém quer tomar decisão arriscada. As pessoas vão tentar buscar o refúgio mais seguro. Então, elas vão provavelmente tirar esse lucro que elas tiveram de ganhos na Bolsa dos Estados Unidos e buscar outros postos ali que ela acha que pode ter algum ganho. Elas também podem ir buscar segurança porque elas não querem se posicionar. Então, elas vão buscar segurança onde? Nos títulos de dívida dos Estados Unidos, que foi o que a gente viu acontecer hoje. As treasuries, que são esses rendimentos desses títulos de dívida que a gente chama, eles subiram muito. E se a gente tem as pessoas saindo, né, dos países emergentes, saindo da própria bolsa para buscar refúgio nessas treasuries, o rendimento delas sobe. Se o rendimento delas sobe, a gente já espera que isso vai impactar todos os outros países, porque elas são a referência. O que acontece com os nossos juros futuros? Eles sobem junto. E aí a gente começa a ter uma pressão de juros aqui no Brasil, como se eles já não tivessem altos o suficiente. E aí uma expectativa de juros mais alta aqui no Brasil vai levar ao crédito ficar mais caro. Então a gente começa a ter outros pontos que a gente não pensa inicialmente, mas uma alta ali de inflação, uma estagflação, um cenário ruim nos Estados Unidos pode chegar na pessoa que quer ali financiar um carro. Então, tudo está ligado, e principalmente se a gente está falando de uma das maiores economias do mundo e que tem a moeda global, que é o dólar. Então, isso vai mexendo com todos os outros países e o grande medo é esse. Se eles forem para a recessão, quem que eles levam junto e quem vai para o buraco também? Então, é esse temor que está rondando hoje, por isso todo mundo está tirando dinheiro de bolsa, porque não quer ficar posicionado no risco, vai buscar outra opção. O Brasil dá até uma respiradinha, assim, um pouco mais funda, né, por estar ali nos 10%, mas no fim das contas, num cenário de recessão global, acaba sendo afetado também, vai todo mundo pro buraco, É então ruim para todo mundo. é ruim para todo mundo. Agora, levando em consideração o que a gente teve dessa movimentação, União Europeia sendo taxada, também as bolsas derretendo, a gente teve alguns posicionamentos nessa tarde. A União Europeia dizendo que está pronta para negociar com os Estados Unidos, mas também está pronta para retaliação. Foi o que falou a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, e que a União Europeia vai agir, olha só, como um raio laser do comércio global. Achei interessante como é que eles se posicionaram. A China também respondeu, inclusive, com um movimento interessante em relação às Big Techs, porque desistiu do acordo em relação ao TikTok por causa das tarifas do Trump. Vai realmente prejudicar a maior parte dos países. Se a gente pega a China, por exemplo, que tem ali um poder maior de falar, não, então a gente vai bancar, você taxa a gente devolve de alguma forma. Fez aí a desistência da venda do TikTok, aí Donald Trump falou, então eu dou 75 dias para vocês acharem outro comprador, e tá nessa briga, nessa queda de braço entre duas potências muito grandes, você tem ali essa possibilidade, então um responde para o outro, e até quando vai ficar esticando isso mesmo? Até quando vai essa queda de braço? Né? E como isso vai prejudicar os outros países? Gera um cenário de instabilidade que é para todos, né? Exatamente, aí gera essa incerteza global, que ninguém vai querer realmente se posicionar em meio a essa turbulência, ninguém vai querer no meio do furacão tomar alguma decisão, ninguém vai querer aumentar investimento no meio dessa bagunça toda, no meio desse caos. Então, existe toda essa... Por isso que as pessoas vão buscar, é o que a gente chama de aversão ao risco, sentimento de aversão ao risco é isso. Num cenário incerto, você não vai querer optar pelo risco, você vai optar pela segurança. E nessa opção por segurança, você vai para os títulos mais seguros. Então, aqui no Brasil, você vai para a taxa de juros, nos Estados Unidos, você vai para as treasuries. Os outros países vão buscar dinheiro, vão buscar refúgio nessas treasuries também. Sai dinheiro dos mercados emergentes, o dólar sobe. Então, a gente vai vendo uma série de mecanismos que estão ligados mesmo. E aí, o dólar alto é ruim também aqui para o Brasil, a não ser para quem exporta, é ruim para vários setores. É ruim para o setor produtivo, é ruim também para a inflação, que tem uma parte ali atrelada a dólar. A gente já está com um problema inflacionário aqui de alimentos, vai subir o dólar, pode piorar. Então, a gente começa a ver um desenho que precisa ser resolvido e a grande questão é como, se tudo pode mudar de um dia para o outro. Vai recorrer ao OMC? Vai responder na mesma moeda? Vai segurar um pouco para não tentar também esticar essa corda? Eu acho que é esse dilema que os países estão hoje e que é um dilema muito difícil de resolver. Muito bom. Eu acho que
A pergunta também, eu fiz lá no início da nossa conversa, né, sobre os ricos, sobre os bilionários, e tem um personagem ali que chamou a atenção, que é o Warren Buffett, né? E todo mundo se pergunta como é que a gente faz para ser o Warren Buffett dessa história, hein, Débora? Olha, não sei. Eu tenho uma possível resposta, tá? Para Eu você. ia dar a resposta do meu amigo de sociais que acha que economista é um pouco cartomante, mas a gente não tira posição de bolsa nas cartas, tá? E nem na bola de cristal e nem na mão de ninguém. Já existia uma possibilidade desse cenário acontecer. A macroeconomia, ela ensina muita coisa para o mercado financeiro, né? Eu tinha um professor que eu não vou citar aqui por motivos óbvios, mas ele falava, a macroeconomia e o mercado, eles andam juntos. Quando você entende de um, você entende do outro. E aí as pessoas ignoram isso, muitas vezes. E já estava dando sinais que isso poderia acontecer, porque se realmente Donald Trump tomasse essa decisão e tomasse esse posicionamento mesmo, isso ia afetar a inflação, isso ia afetar. Todo mundo já estava falando, apesar dele ter falado, ai, não dava para prever, dava para ter uma ideia assim. Então, ia afetar a inflação, as expectativas de inflação, ia afetar também os mercados de forma global, ia afetar o mercado de juros. Então, você já pensa, bom, então vou sair desse mercado e já tentar me proteger para não ser o que perdeu e ser o Warren Buffett, né? Mas é uma coisa ali de também ter muito dinheiro para poder fazer isso e não sair numa posição perdedora, que é o caso do Warren Buffett. Mas tem outras formas da gente também se proteger disso tudo. Tem outras formas também. Eu tava aqui só de olho no Vitinho jogar pra gente na tela o Investidor Mestre, porque é uma saída também. Né? Muita gente não sabe, mas a gente pode também prever esse cenário. Justamente, acho que a gente falar aqui sobre Donald Trump, a gente está todos os dias batendo nessa tecla. Tem um monte de gente preocupada. Acho que ter essa previsibilidade um pouco, mesmo num cenário instável, é importante para a gente saber onde investir, né, Débora? Eu acho que Exatamente. ser um pouco Warren Buffett é isso também, né? Tá ligada nos assuntos econômicos do dia a dia Eu também. acho que tá ligado nos assuntos econômicos e mais que isso, é buscar essa proteção no momento certo. Então, nesse cenário de instabilidade, para onde eu vou para tentar me proteger? Ou para perder menos, ou para tentar proteger meu patrimônio. Né? Essa é uma possibilidade. Você pode não estar querendo ganhar dinheiro nesse momento, mas você está querendo proteger seu patrimônio porque você não quer perder. Né? As pessoas não querem perder a poupança delas. Então, você entender o cenário e entender que nesse cenário nebuloso vai ser mais difícil para você tomar as decisões, você tem que saber o que está rolando. E aí, a aula do dia 15, eu não tenho dúvida que vai ensinar tudo isso pra gente. É isso, e normalmente é muito caro você fazer esse tipo de curso. A gente vai oferecer a primeira aula do Investidor Mestre de graça, vai ser na terça-feira, 8 horas da noite, terça-feira do dia 15 de abril. Então, para anotar na agenda, pessoal, para 2 segundos para colocar ali em detalhesdocl.com.br no seu navegador. Você entra lá, deixa o teu e-mail, você vai ser avisado. Vale muito a pena fazer essa aula que é de graça. Inclusive, você faz parte ali do corpo de professores. Então, quem assiste a Débora no mercado, vai assistir a aula aprofundada ali. A Débora se prepara uma aula para isso também, né? Exatamente. Tem relatório Spoiler. macro todo dia no Investidor Mestre para contar todo esse cenário maluco e também dar uma mastigada ali, né, para quem tá lendo no dia a dia. É para todo mundo, É não para é? todo mundo. A gente fala que a economia é para todos de forma acessível e objetiva. O objetivo é esse, que o relatório seja justamente essa porta para a macroeconomia para você entender. Tem o relatório de mercado, tem o relatório das empresas e esse papo que eu tô tendo aqui com a Gabi, os alunos têm 1h20 toda semana comigo. Então, assim, é muito bom mesmo. Então é para mim também. Eu quero ter essa aula semanal com Débora Maganha de 1h20. Venha ter aula com a gente. Eu vou. Débora, obrigada demais. Um prazer ter você aqui, querida. Volta sempre, porque a gente consegue entender tudo que está acontecendo no mundo. Obrigada. Vamos junto, porque até eu aqui, eu não tô um meme, mas eu tô assim, de manhã é uma coisa, de noite é outra. Então isso. tem que ficar ligado o dia inteiro. O dia inteiro. Obrigada demais. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada também você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos com a Débora e também com o Diego. Vai começar agora, então você fica com a gente e vai continuar acompanhando os desdobramentos que estão acontecendo no mercado. Na sequência vem o Rolê ICL. Lembrando que você pode ouvir um Em Detalhes nas principais plataformas de áudio
todos os dias. Até amanhã. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso. Entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.